A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com a transição para o mercado livre, sinônimo de eficiência, economia e segurança para sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br. Olá, eu sou Luiz Fernando Quilici e você está na audiência do Cerâmica 360, um giro completo pelo universo da cerâmica. Entrevistas, análises, comentários, tudo sobre a indústria cerâmica no Brasil e no mundo. Cerâmica 360, um produto editorial do grupo JC. E por falar em cerâmica, nós falamos sobre economia. E no programa de hoje eu converso com Gustavo Segré, economista, comentarista da Jovem Pan News com presença diária no programa 3 em 1, colaborador da revista Oeste, correspondente do jornal La Nation, além de professor, escritor, intérprete das mais belas canções brasileiras, argentinas e, por que não falar, canções de todo o mundo, sim, piloto de avião e entusiasta crônico. Segré, seja bem-vindo ao Cerâmica 360 e eu começo perguntando de uma maneira muito rápida, por que entusiasta crônico? Tá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende sempre hoje de quando a pessoa está assistindo. Exato. É um privilégio estar aqui, muito obrigado pelo convite. Por que entusiasta crônico? Porque geralmente as pessoas se identificam como pessimista, aquele que está tudo errado. Eu tinha um chefe que você perguntava, como você está? E ele falava, muito mal, obrigado. Já acostumei. A outra parte que é o otimista, que é aquele que está bem, que sente que as coisas estão bem, mas o otimista, na minha visão, é aquele que deseja que as coisas estejam bem. Ele tem o otimismo de esperar o melhor, ou que as coisas melhorem. E aí entra o entusiasta, aquele que às vezes se toca que as coisas não estão bem, mas ele trabalha para que estejam melhor. Por isso que sou entusiasta e daqui até a minha partida serei entusiasta. Que ótimo, Segré. É um prazer tê-lo aqui no Cerâmica 360. Nós estamos gravando esse programa na sede do Grupo JC, Jornal Cidade, aqui de Rio Claro, na região, que é a região do maior polo cerâmico de pisos, azulejos, faixas e pastilhas das Américas. Uhum. Estamos no centro do maior polo produtor de cerâmica de revestimento. E como eu disse no início, cerâmica tem relação com economia. Aliás, todas as atividades humanas têm uma relação direta ou indireta com a economia. E eu já vou a um ponto que é um ponto relevante, sobretudo se nós acompanharmos a nossa história recente, a história das últimas semanas, e tem relação com aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, mas tem uma repercussão global. A economia mundial encontra-se agitada desde o anúncio do tarifaço pelo presidente dos Estados Unidos, Trump. Com isso, a expectativa é forte aumento das tarifas norte-americanas, e isso deve provocar ou não provocar abalos nos acordos comerciais construídos em décadas. Na sua visão, por que Trump adotou essa estratégia? O problema dos Estados Unidos é China, não outro. Quando começou a taxar diversos países e começou ameaçando a taxação de Canadá e do México, era por uma questão especificamente migratória. Não era o objetivo dele a taxação, era garantir que freasse a migração ilegal desses dois países, sobretudo do México. Mas quando amplia isso a outros países e começou, inclusive, ameaçando o Brasil com aço e alumínio, naquele momento eu lembro que na Jovem Pan mesmo eu falei, o problema é China, não é Brasil, não é México, não é Canadá, não é Europa, é China. E por que China? O crescimento econômico da China nos últimos muitos anos, e um crescimento muito sustentado e forte, mais de 5%, 7%, 11% chegaram a crescer, estava no consumo local.
1 bilhão de pessoas consumindo, é muita gente. Isso alavancava o crescimento industrial junto com um projeto de longo prazo de fortalecer a indústria para exportação. No começo, há 20 anos atrás, comprar um produto chinês era comprar uma porcaria. Hoje, não tanto. Nós vemos isso, inclusive, com carros. E daqui para frente, a China começa a ter um problema de crescimento demográfico sério, ao ponto que é esperado que daqui a 10 anos, o decrescimento demográfico da China vai ser de 150 milhões de pessoas. Estamos falando mais da metade do Brasil, demograficamente falando, e a metade dos Estados Unidos. Isso provoca um desafio para a economia chinesa, que tem que olhar o seu crescimento somente nas exportações. E vou justificar. Quando a China estava com uma expansão demográfica muito grande, tinha um limitante de 1 filho por família, o que não existe mais. E por que não existe mais? Porque eles começaram a ver que isso começava a decair. E 150 milhões, estamos falando entre 10% e 15% da população total, chinesa. É muita coisa para tirar do consumo. Então, começamos a observar um crescimento sustentado na exportação. Os Estados Unidos, desde 2001 até agora, têm déficit comercial com a China. No último ano, 2024, foram 240 bilhões de dólares. Superávit na balança comercial é dólares que entram no país, na China. E o que a China fazia com esses dólares que entravam na balança comercial? Somente com os Estados Unidos. Comprava títulos da dívida americana. Hoje a China é o principal credor de títulos americanos. Quase $1 trilhão eles têm. Imagina se a China pegasse todo esse dinheiro e vendesse no mercado. Detona a economia americana. Então Trump, com uma visão de futuro, enxergou perfeitamente que ele tinha que se resguardar da China. Até porque eu ganhei 2 bonés da campanha do Trump. Quando você vai dentro do boné, é made in China. Made in China. Os bichinhos de pelúcia da Disney é tudo chinês. Então Trump disse, se hoje já tenho déficit da balança comercial e a China vai sustentar o seu crescimento nas exportações, eu tenho que frear isso de alguma forma. E quando os Estados Unidos coloca a taxação do aço e alumínio, México, China, Canadá e o Brasil, Canadá é primeiro exportador à América, aos Estados Unidos, Brasil segundo, México terceiro. Mas Trump fez uma conta simples. Quanto esses países produzem? Quanto eles consomem? Quanto eles exportam? E quanto eles importam? E aí aplicou uma teoria que chama desvio de comércio. Tinha muito aço e alumínio chinês entrando nos 3 países, que era para uso local, e com o excedente era exportado. Então, eles que queriam? Se você comprar da China, eu vou te taxar. Eu não quero que venha indiretamente o produto chinês. Quando os Estados Unidos briga com o Panamá, não era por um problema do canal, era porque a administração do canal de Panamá era chinês. Então, o foco do Trump é China, não tem outra. E em função disso, ele colocou taxas, na minha observação, absurdas, porque isso intervém e corta o mercado. Não tem como ser competitivo com 145% de imposto de importação. Sim, você obstrui o fluxo de imediato, não é? Claro, isso vai provocar uma queda da atividade econômica mundial, uma alta de inflação nos Estados Unidos, muito elevada no curto prazo, e por isso a briga com o Fed também, para que na marra e na caneta o Fed diminua a taxa de juros para não gerar uma recessão americana. E quais os aspectos positivos e negativos desse tarifaço norte-americano para a economia brasileira? Eu vejo oportunidades. Eu vejo muitas oportunidades porque tem muita mercadoria que fica impossível de comprar nos Estados Unidos, proveniente de China. Qual é o risco aí? China vai ter excedentes de exportação e eles não vão jogar esse excedente fora. Então, muito provavelmente, diminui o valor para localizar essa exportação em outros países. E o Brasil é um mercado muito atraente, porque são 200 milhões de habitantes. Mas os brasileiros, exportações brasileiras à China, é um dos poucos países, o Brasil, no mundo que tem superávit comercial expressivo com a China pela capacidade de exportar produtos primários e insumos minerais. Esses produtos, inclusive, por exemplo, soja,
que os Estados Unidos mandam para a China e que pela retaliação a China também taxou, temos um potencial de continuar a mandar mais soja para a China. Produtos que hoje a China poderia, junto com os minerais de ferro que o Brasil manda, produzir para mandar para os Estados Unidos, o Brasil, mandar direto para os Estados Unidos produção que hoje vai da China. Então tem muita oportunidade, mas tem um risco também. Quando o lucro começa a ser mais alto no negócio da exportação, o industrial, o exportador, opta por exportar esse produto porque o dólar se mantém estável, nunca vai diminuir de valor expressivamente, e isso provoca uma queda da oferta local. Interna. E isso pode provocar inflação. E nós vemos isso, por exemplo, carne. Se a carne fica interessante para exportar a outro país, muita dessa produção vai para exportação, diminui a oferta local, aumentando a demanda, mantendo a demanda estável, menos oferta, o preço aumenta. E a inflação, por consequência, acompanha a essa ideia toda. Eu já volto a falar com você, Segré. Agora claro. Eu vou dizer para a minha audiência, falar sobre a New Gas. A New Gas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com transição para o mercado livre. Sinônimos de eficiência, economia e segurança para a sua empresa. New Gas, consultoria em energia. Saiba mais em newgasco.com.br. Voltando com você, Segré, na tua avaliação, na tua visão, quais os impactos desse tarifaço quando a gente fala de bolsa de valores e câmbio? Você estava falando um pouco sobre câmbio, mas podemos retomar sobre esse tema agora. Bolsa de valores. 50% de todas as bolsas do mundo estão concentradas na Bolsa de Nova York. Isso é um risco muito alto, porque perante qualquer atitude maluca de Trump, a primeira questão é Bolsa de Valores. A Bolsa é a perspectiva futura do que possa vir a acontecer. E quando você vê volatilidade, insegurança jurídica, naturalmente a pessoa sai da Bolsa com investimento e busca um investimento mais conservador. A maioria dos americanos poupa na Bolsa de Valores. Quando alguém fala, eu vou colocar meu filho na universidade, Bolsa de Valores espera. E essa questão de concentração de 50% de todo o dinheiro que está na Bolsa de Valores estar em Nova York, deixa um risco muito grande, porque se tiver um colapso, como aconteceu em 1929, a réplica em todo o resto do mundo vai ser muito grande. Para você ter uma ideia, a audiência que está nos acompanhando, essas maluquices do Trump, nesses últimos 30 dias, provocaram uma perda de valor nas bolsas do mundo de 9,5 trilhões de dólares. Fala, mas isso é muito, é pouco? É a metade do PIB da China e 1/3 do PIB americano. Em 30 dias, evaporou. Somente por essa questão. Então, o que tende a acontecer? Perdeu muito dinheiro. A Bolsa de Valores no Brasil não teve uma réplica tão grande assim, mas se continuar essas maluquices do Trump, isso pode afetar sim as bolsas de valores no mundo. Em relação ao dólar, a priori você vai ver um mercado muito volátil, em que a tendência natural é que caia o valor do dólar pelas gestões do Trump, mas essa volatilidade pode, se alguém quer comprar, pode comprar muito alto e depois perder, ou pode vender muito baixo e depois perder. Então tem que estar atento, mas a volatilidade é esperada. Ou seja, não vai ter um dólar estável nos próximos dias, até que isso não comece a se tranquilizar. E como poderia se tranquilizar? China e Estados Unidos sentando, China garantindo aos Estados Unidos um comércio bilateral mais equilibrado para diminuir e zerar o déficit americano comercial, e aí a coisa vai começar a fluir. Aparentemente, um dos objetivos norte-americanos sobre a orientação, o comando de Trump, é tentar redefinir o seu papel, o papel norte-americano na economia mundial. Se essa estratégia passa pelo tarifaço, isso der errado, você entende que a política econômica de Trump pode abrir espaço, deve abrir espaço para outras economias assumirem essa liderança global? Você citou a possibilidade da China
A Índia se enquadraria nessa perspectiva de ser também um país para assumir uma postura na economia global? Não me parece. Índia é um prestador de serviço, um oferente de serviços, de qualquer coisa que você veja. A maioria dos call centers gigantescos estão na Índia hoje. Mas não é um produtor industrial de peso. China, sim. Eu não enxergo que essa situação provoque uma queda drástica da economia americana e, se isso acontecer, que seja isolado. Todo mundo espera, e falando com outros economistas, que venha uma diminuição da atividade econômica mundial. Não sei se afirmar que vai ter uma recessão nos Estados Unidos, mas se tiver, isso pode provocar uma palavrinha muito ruim, economicamente falando, que chama estagflação, que é uma queda da taxa do emprego por uma queda da atividade econômica com uma alta da inflação. É o pior dos mundos. A Argentina sofreu muitas vezes isso. Porque você tem uma diminuição da atividade econômica, um aumento do desemprego com uma inflação muito alta. Isso é ruim. Você tem, não tenho dinheiro e o que eu tenho pouco, eu preciso de muito para comprar a mesma coisa que comprava antes pela inflação. Então, isso vai obrigar a China e os Estados Unidos a sentar, vai obrigar a encontrar uma saída. É ilógico colocar uma taxa de 145%, 125%, é tirar esse mercado como oferente de qualquer coisa. Mas para a China também é um problema, porque a maioria das suas exportações vão para os Estados Unidos e de repente parou. Não pode parar a China, é uma locomotiva que vai andando e se parar, o trem que está atrás e que está sendo empurrado vai parar também. Então o que acontece? Na minha opinião, vai sentar e negociar. A metodologia de negociação de Trump, e fui professor da universidade dessa matéria, estratégias de negociação. Tem duas modalidades de negociar. Uma se chama cognitiva, em que nós dois sentamos e encontramos uma saída em que os dois ganhamos. Podemos resignar posições, mas os dois vamos ganhar. A outra que a Trump usa é primal, se chama primal. Eu coloco as minhas condições e você aceita ou não. Vai comprar um chip de telefone, você assina o contrato. Não pode mudar o contrato. Ou assina o contrato ou vai a outra operadora. Essa metodologia primal é a que utiliza Trump. Mas pode funcionar com países emergentes. Eu não sei se funciona com a China. Então, os próximos passos qual será? Nós vamos ter um aumento da inflação americana, no curto prazo, uma queda da atividade econômica americana e mundial. E a única vantagem que tem Trump nessa situação é que está no primeiro ano do mandato. E que dá para recuperar até o último para ver se ele vai se recompor. Mas eu acho que ele está fazendo coisas erradas. Brigar com o Fed é a mesma coisa quando o presidente Lula jogava a culpa num rapaz que não entende nada de economia, que era o Campos Neto. Eu, quando acompanhei essa afirmação do presidente Trump, imediatamente me levou a lembrança do que o presidente Lula fez com então, o presidente do Banco Central anterior. Mas o que te mostra que era ideológico, porque agora a taxa de juros está acima do valor que estava antes, era 13,75 Campos Neto, 14,25 Gabriel Galípolo, e não tem mais críticas. O Trump colocou esse presidente do Fed em 2016 ou 2017. E ele não pode criticar. Agora deu uma maneirada. Mas quando você pega um papel e amassa o papel, mesmo que você estique o papel, amassado não vai sair. E essa afirmação criticando o Fed pela taxa de juros não foi uma boa atitude. Eu já volto com você, Segré. Eu vou falar agora para a nossa audiência sobre a Ita Energia. Ita Energia é uma empresa de insumos energéticos essenciais para movimentar a indústria brasileira, desenvolvendo soluções integradas para o planejamento energético. Sua abordagem está voltada para a inteligência e para o mercado. Ita Energia é energia elétrica, Ita Energia é gás. Segré, nós estamos aqui iniciando o ano de 2025, isso significa que ano que vem, 2026, o Brasil passará por eleições. Eleições para a presidência da República, Câmara Federal, Senado, governadores nos estados e assembleias legislativas. Na sua opinião, como o país está se dirigindo
rumo às eleições do ano que vem, do ponto de vista político? A polarização não está dando trégua para ninguém. Famílias que têm deixado de se falar porque um era de esquerda e outro era de direita. Continuam e continuarão sem se falar. Continuarão, lamentavelmente continuarão. Eu acostumo ouvir muito mais a quem pensa diferente daquele que pensa igual, porque com aquele que pensa diferente eu aprendo, ou pelo menos tento entender por que ele pensa diferente do que eu penso. Quando a gente avalia politicamente, nós vamos ter esse panorama. Vamos imaginar um candidato de esquerda, muito provavelmente o presidente Lula, porque não tem outro. A esquerda tem como característica não deixar aberto espaço para sucessores. Nós vimos isso na Argentina, vimos uma semelhança no que aconteceu quando o presidente Lula coloca um posto eleitoral denominado Dilma Rousseff. Foi a mesma coisa que fez a Cristina Fernández quando coloca um posto eleitoral denominado Alberto Fernandes. E essa liderança de esquerda, eu não sei se por ciúmes, para manter o legado de que eu criei a esquerda e comigo a esquerda terminou, que é um preço muito alto, mas é o que eu sinto. Ou seja, depois da Cristina, o peronismo na Argentina está derretendo. Não tem um líder. Depois do Lula, eu não sei quem seria, porque não vejo nenhum dirigente de esquerda com a capacidade do presidente Lula de aglutinar. Haddad não me parece um representante para o eleitor do PT. Gleisi Hoffmann não me parece alguém que convoque multidões. E você precisa disso. Quando você vê do lado à direita, o único candidato forte da direita, e eu me nego a falar extrema direita, porque senão deveria falar sobre a suprema esquerda. Então, direita e esquerda. Na direita é Bolsonaro. Não tem alguém que tenha a concentração de interesse popular que o Bolsonaro tem. Mas o Bolsonaro até agora, inelegível. Pode mudar? Pode. Milagres acontecem. Até porque em 2026, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, estará de presidente e vice-presidente Nunes Marques e André Mendonça. Então, são duas pessoas do STF colocadas pelo presidente Bolsonaro. Mas isso não é garantia de absolutamente nada. Se o Bolsonaro não estiver elegível, tem um monte de candidatos do centro à direita que podem ser opções muito válidas, o que a esquerda não tem. Então você tem Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que ele já falou que não quer ir para a presidência, 49 anos, muito bem cotado para a reeleição no governador, como governação de São Paulo, mas se o Bolsonaro pedir, ele vai. De fato, ele é governador a pedido do Bolsonaro. Ministro da Infraestrutura do Rio de Janeiro, não é nem sequer paulista, ganhou as eleições pela atração de votos do Bolsonaro, que continua tracionando votos. Mas tem outras opções de governadores que têm boa avaliação na sua governação e no seu estado, mas que não é conhecido nacionalmente. Então tem Caiado em Goiás, 4 milhões de eleitores, é muito pouco. SEMA, segundo o Colégio Eleitoral, Minas Gerais, mas ele não tem uma divulgação a nível nacional e não empolga multidões como se pode ser Tarcísio e como claramente é Bolsonaro. Ratinho Júnior, Paraná, mas não é expressivo em quanto à quantidade de votos, porém tem uma atração importante através do pai, conhecido no meio da divulgação, da comunicação. E tem, por outro lado, a possibilidade de colocar Eduardo Leite, que não estará no PSDB, está saindo do PSDB, e eventualmente, além de Caiado, SEMA, poderia ser, não sei, algum outro candidato que possa surgir de alguns desses governos, de governadores realmente bons. Qual será o segredo aí? Quem será o vice? E eu enxergo que se o Bolsonaro não for vice, deveria ser Michele Bolsonaro. E me parece que, mesmo que ela diga que não é a sua intenção, está nos planos da direita colocar a Michele Bolsonaro. Primeiro, inclusive, que o Flávio Bolsonaro, atual senador, o Eduardo Bolsonaro, atual deputado federal. Se a Michele Bolsonaro estiver na chapa, a chance de chegar competitivos com qualquer desses nomes é forte. E aí você pode ter, analisando a política, 25%, 30% de eleitores que são raízes da esquerda, não interessa quem vai continuar votando.
25% a 30% de eleitores da direita que não interessa quem vai continuar votando. Mas aí você tem 30 e 30, são 60, faltam 40. Aonde estão esses 40? No meio, no centro. Hoje o centro à direita está maior que o centro à esquerda. Você não tem praticamente centro-esquerda. Você tem esquerda, PSOL, PT, PCdoB. À direita tem um monte. Centro-direita, um monte. Então pode acontecer que tenha vários candidatos e chegando no segundo turno, de novo a polarização. Então, quem vai ganhar? Eu não sei. Se tivesse que arriscar hoje, eu diria que o Lula não ganha. Mas não porque tem um candidato bom do outro lado, senão porque a impopularidade dele está crescendo e economicamente, na minha visão, ele está entrando num terreno de muito risco para chegar a 2026 com uma população que o bolso vai ficar machucado. Segre, já se encaminhando para a reta final dessa nossa entrevista, que pena. Gostaria muito de ficar muito mais tempo conversando com você. Quem sabe tenhamos aí outras oportunidades. Mas antes dessa reta final, quero falar sobre a Aspacer. Aspacer, 25 anos, uma das mais fortes entidades da indústria nacional, sempre na defesa do setor cerâmico de revestimento. Aspacer, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. Segre, agora sim, se encaminhando para o nosso tempo final, eu queria aqui apresentar para você um rápido pinga-fogo, placar do Segre. Vamos lá. Como professor, que nota você daria para o governo Milei? Você é argentino, que nota você daria para o governo Milei de 0 a 10? Na economia, 10. Na questão política, 7. Governo Trump, embora nós estejamos aí no início do segundo mandato, né? Não sucessivo ao primeiro, mas segundo mandato do governo Trump. 5,2 para que aprove aí justinho. Tá passando... raspando. Passou raspando, hein? É. Governo Lula, de 0 a 10. 3. E não tem a ver com uma questão ideológica. Eu vou focar somente em dois aspectos. O econômico. Ele está aumentando muito a dívida, não está cuidando fiscal, isso vai ter um impacto muito forte e vai ficar um momento descontrolado. Podemos entrar numa situação econômica que se chama dominância fiscal. Não interessa quanto o Banco Central aumente a taxa de juros, não vai conseguir controlar a inflação. No ponto de vista social, indicadores bons, taxa de desemprego lá embaixo, mas com uma ajuda social de 50 milhões de pessoas que não procuram emprego. E isso é um ingrediente muito ruim para um bolo que vai ficar azedo. Agora, Segre, para a gente fechar em alto astral, eu queria que você pudesse brindar a audiência do Cerâmica 360, quem está nos acompanhando, com a sua qualidade, uma das suas qualidades, a sua vertente musical como intérprete de grandes sucessos da música brasileira, argentina e de outros países também, italiana. Sim, cantamos tudo. Você tem se apresentado em alguns locais, especialmente em São Paulo, com muito sucesso. E eu gostaria que você terminasse essa nossa entrevista fazendo a interpretação de um sucesso que te marca. Com muito prazer. E vou contar por que os argentinos temos problemas psicológicos em relação ao tango. Porque a dupla mais famosa do tango é Carlos Gardel e Alfredo Lepera, e nenhum dos dois é argentino. E pior, Alfredo Lepera é brasileiro. Então imagina se eu te contasse que Garota de Ipanema foi escrita por um argentino, não iam gostar. E para contar à audiência, a diferença entre o bolero e o tango é só prestar atenção na letra. No bolero, a mulher está indo embora. E no tango, ela já foi. Então vamos cantar El Día que Me Quieras. Vamos lá. De Carlos Gardel e Alfredo Lepera, que eu tive o privilégio de cantar com a Sinfônica de Ribeirão Preto. E é uma canção que mexe. É um tango canção. Não é um tango de 2x4, mas é um tango canção. Diz: acaricia-me en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida.
El dia que me quieras. E aí está, ela já foi. Por isso eu não quero mais. Parabéns, Segre. Obrigado, muito obrigado pela sua presença. Um prazer. E eu agradeço também a sua audiência. E não se esqueça, acompanhe essa e outras edições do Cerâmica 360 pelas redes digitais do Grupo JC. Nos vemos no próximo programa. Até lá! A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com a transição para o mercado livre, sinônimo de eficiência, economia e segurança para sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br.